Começa agora mais um 16mm e hoje é dia de falar de Brightburn, uma mistura ali de super-homem com filme de terror. Eu só queria passar um recadinho rápido antes. Você que só acompanha a gente no YouTube, fique sabendo que a gente tem também um podcast que sai toda segunda-feira e a gente faz também um especial por mês no podcast. E também no Instagram a gente tá fazendo conteúdos mais interativos, principalmente ali no Stories, então passa lá para dar uma conferida que tá bem legal. O link do podcast tá aqui na descrição. Quando uma criança alienígena cai no terreno de um casal da parte rural dos Estados Unidos, eles decidem criar o menino como seu filho. Porém, ao começar a descobrir seus poderes, ao invés de se tornar um herói, ele passa a aterrorizar a pequena cidade onde vive. Ou seja, o filme se vende basicamente como o que aconteceria se o Super-Homem fosse um vilão. E isso acontece nele na fase criança, então é um menino com superpoderes, com esse lado maligno dentro dele, e a base da história é muito parecida mesmo com a do Super-Homem, até a forma como ele chega à Terra. E a ideia do filme em muitos momentos lembra até O Poder Sem Limites, de 2012, que é um filme que eu até gosto, mas lá a premissa é muito melhor desenvolvida do que aqui. E eu já aviso de início, eu não gostei desse filme, a premissa parece muito interessante e muita gente pode gostar dele por causa da premissa, mas a forma como ela é desenvolvida me incomodou bastante. Primeiro que o filme ele não é vendido pelo diretor, e sim pelo produtor, e sempre que isso acontece, você já deve ficar com o pé atrás. Ele é vendido pelo nome do James Gunn, que fez Guardiões da Galáxia, por exemplo, enquanto o diretor, o David Yarovesky, não é tão conhecido assim. E esse filme ele tem uma pegada na produção de amigos fazendo um filme. O James Gunn falou isso numa entrevista, que ele é muito amigo do David Yarovesky. Os roteiristas do filme é um dos irmãos dele e um primo dele, e mesmo no elenco, ele é muito amigo dos atores que fazem o filme, principalmente ali a Elizabeth Banks. Então tem essa pegada de vamos fazer um filme de terror com um orçamento não tão alto, com uma pegada um pouco de super-herói, que é algo que o James Gunn gosta muito, e um filme bastante direto em sua essência. Se você assistiu o trailer, você viu basicamente tudo da história, não tem muito mais do que isso no filme. O esqueleto inteiro do filme tá ali no trailer. Mas quando eu digo que eu gosto da premissa, mas ela não é muito bem explorada, eu digo que ela poderia ter ido para outros caminhos, como, por exemplo, explorar um pouco mais o lado do menino se desenvolvendo, que isso tudo acontece muito atropelado no filme, ou tentando abordar como os pais conseguem lidar com esse poder do filho, que também é uma coisa que o filme explora muito mal, e mesmo para esse lado do terror mais psicológico e não um terror tão gráfico, não um terror tão de jump scares, não um terror tão mainstream, porque apesar de ser um filme com orçamento não muito alto, ele tem uma pegada muito desse terror mais popular. Mas antes de eu começar a falar mal do filme, comenta aí embaixo se você gostou já, o porquê você gostou, que a gente pode ter uma discussão saudável nos comentários. Eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono da verdade, então a gente pode ter uma conversa aí numa boa. Falando um pouco dos pontos positivos, além da premissa, eu gosto um pouco da direção no que diz sentido ao visual dele. O visual não é um visual de filme de baixo orçamento, a parte da fotografia até que funciona bem, tem alguns planos da direção bastante inventivos, até alguns planos detalhes. A parte da maquiagem também funciona em grande parte do filme, e o roteiro, em seus melhores momentos, ele é ok, nada além disso. E eu falo isso porque apesar da pegada da premissa ser inovadora, o filme, ele cai muito nos clichês do gênero. Se você começar a pensar em clichê aí, jumpscare, tem um monte, cena com espelho, jumpscare usando espelho, também tem, luz piscando, também tem, câmera tremida, também tem, a trilha que sempre fica igual um pouco antes do susto, esse filme faz isso o filme inteiro, aquele efeito sonoro que sobe na hora do jumpscare, esse filme também apresenta, então todos os clichês do gênero de terror estão presentes aqui. A montagem aqui também é muito confusa e muito apressada, e isso eu acho que já é um problema do orçamento, porque o filme é bastante curto, e ele deveria tomar mais tempo para desenvolver os personagens, e não, é tudo muito atropelado. Outra coisa que me incomodou bastante é o uso do humor aqui, que ele entra em uns momentos muito inoportunos. Tem uma cena do filho com o pai caçando, que era para ser engraçada, mas é simplesmente uma das cenas mais constrangedoras que eu vi nesse ano. O uso do gore, que geralmente eu gosto no terror, aqui ele se torna apenas uma desculpa pra chocar, já que o roteiro não consegue fazer isso, o roteiro não consegue assustar, e muito disso por causa da previsibilidade. O roteiro, ele é muito preguiçoso e muito previsível. Então, basicamente, todas as cenas você sabe como elas vão acabar e quando elas vão acabar.
E a partir do momento que você sabe isso, perde completamente o suspense, perde completamente a tensão. Então esse filme é um filme que eu esperava ficar muito mais tenso, e assistindo ele eu me vi super tranquilo, já sabendo bem antes quando ia ter os jumpscares. Eu acho que qualquer pessoa que já assistiu 5 ou 10 filmes de terror nos últimos 10 anos sabem antes de acontecer quando que vão vir os jumpscares aqui. E também o fato de ter muito CGI, e em alguns momentos é um problema porque esse CGI fica muito evidente. E o problema do roteiro não para por aí. Essa ideia de fazer um filme de slasher com alguém super poderoso ao extremo, no nível Superman, não funciona porque ele fica numa camada muito rasa, só nessa camada inicial mesmo. E isso acontece principalmente por causa do desenvolvimento dos personagens, que aqui é muito fraco, é quase inexistente. E não só quase inexistente, como muito inconstante. O que eu quero dizer com isso? Uma cena, muitas vezes, ela não reflete na cena seguinte. Ou seja, a personagem passa por uma cena e no momento seguinte parece que ela tá totalmente diferente psicologicamente do que ela tava na cena anterior. Ou seja, ela tá mega assustada aqui, na cena seguinte ela tá mega tranquila. Então isso não casa muito bem, parece que é um problema aí também de montagem. E tudo isso que eu tô falando sobre os personagens e sobre essa montagem que não funciona, pra mim me incomoda ainda mais na personagem da mãe. Porque eles querem trazer uma crítica aí de que as mães sempre defendem os filhos, independente do que eles fizerem. Só que o filme ele trabalha um extremo que chega um momento que ela se torna apenas uma pessoa insuportável. Porque o filho faz cada coisa e tá tão evidente que o pai já percebeu há muito tempo, então fica mega forçada essa tentativa. E de certa forma isso é bastante genérico também, a forma como o filme trabalha é bastante genérico. E ao ir para um lado muito extremo, você para de pensar naquela mãe como uma pessoa crível e você começa a pensar nela só como um artifício do roteiro para manter a história seguindo da forma que eles querem. E isso se acentua ainda mais na personagem da mãe, porque a Elizabeth Banks não ajuda. Ela tem carisma, e eu acho que isso é o que vende a personagem no começo, você começa a torcer por ela, só que quando a personagem começa a se intensificar e pedir um drama um pouco mais forte, ela não se sustenta em nenhum momento. Tem uma cena dela tentando ligar pro marido, que a atuação é fraquíssima, aquilo me incomodou demais, e muitos momentos onde ela tinha que dar um algo a mais, ela não conseguia chegar nesse estágio, e isso me tirou do filme em muitos momentos. O menino também, o Jackson Dunn, me incomodou, mas aí acho que não é uma coisa de atuação do menino, mas sim uma falta de direção de atores para crianças, que sempre, quando se trabalha um elenco juvenil, você precisa de alguém dirigindo bem essas crianças. E no começo eu tava gostando dele, só que chega um ponto onde ele tá sempre com a mesma cara. Seja quando ele tá bonzinho ou quando ele tá transformado, ele mantém sempre a mesma cara, e aí fica mais difícil ainda comprar essa transformação do personagem. E o pai, interpretado pelo David Damon, que você pode conhecer como o Roy de The Office, ele é o que melhor se salva ali, até porque o personagem dele é melhor construído que o da mãe, apesar de alguns momentos de humor que querem trabalhar com ele, aí sim não funciona nem um pouco. Então, em resumo, Brightburn, o Filho das Trevas, tem um plot inicial muito interessante, mas que se perde ao não saber trabalhar o máximo potencial dele. Enquanto a direção oscila demais, a montagem é bastante bagunçada e o excesso de clichê de gêneros incomoda muito. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 4 pra esse filme, e eu acho que até sendo um pouco generoso, eu realmente não gostei de Brightburn. Então é isso, se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo, vamos falar numa boa, não tem o menor problema, também não precisa me xingar só porque eu tive uma opinião diferente. Curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e passa lá pra dar uma conferida no nosso Instagram e no nosso podcast. É isso e corta.